Imagine 40 casas em regiões populares da cidade do Rio, de portas abertas, recebendo pessoas para pensar e debater arte e política. Você olha as casas, vê uma bandeira e sabe que ali tem gente pensando o futuro da cidade a partir da periferia. Este é o Festival Todo Jovem é Rio, que busca formar lideranças jovens de origem popular e criar uma rede de casas que sejam referência para direitos e oportunidades. Uma iniciativa que já foi premiada e que deve ser replicada na Inglaterra, na Irlanda e no país de Gales. Então, se você acha que os jovens moradores das favelas são carentes e simples objetos de ação social, você precisa assistir a esse programa. Fique ligado, nós temos muito que aprender. Está no ar o seu, o meu, o nosso Educação. Minhas convidadas são Ana Carolina Santana, de 24 anos, moradora da Vila Kennedy, que faz um trabalho social com crianças da comunidade e participou do projeto Todo Jovem é Rio. E Verusca Delfino, coordenadora da Agência de Redes para a Juventude, responsável pelo projeto. Muito bem-vindas ao programa. Queria que vocês começassem, Verusca começasse falando, como é que surgiu essa ideia? Começou pela história de quem conduz essa instituição. A Agência de Redes para a Juventude, ela é uma instituição, um projeto, uma metodologia, que ela foi fundada por pessoas que vêm da periferia, pessoas que participaram a partir da cultura, da educação, da arte, esse trânsito na cidade do Rio de Janeiro. Então, ali no embrião da coisa já vem, eu sou de origem popular, o Faustino, idealizador desse projeto, ele é de origem popular, então a gente sabe as barreiras que existem para o jovem de origem popular, da periferia, da favela, da comunidade, o que ele precisa passar para ele poder ter acesso a oportunidades. Então a gente já começa aqui a história desse festival. E aí, em 2016, a gente vê o retrocesso, depois de anos trabalhando com juventude popular, a partir do empreendedorismo, a partir da cultura, a gente começou a ver que se a gente não colocasse o jovem morador da periferia do Rio de Janeiro, pensando a sua participação democrática na política, a gente teria aí um vazio de uma geração participando de fato da democracia, né? Porque para a gente não existe democracia sem a participação do jovem. Com certeza. Então, o projeto ele surge por um momento político muito sério no Brasil, de retrocesso nos projetos sociais, dessa falta de oportunidades com essa temática. O jovem, quando ele de origem popular, dentro do ensino médio, ele não debate política, ele não conversa sobre política. Então a gente começou a olhar o cenário, né, disso tudo, do que está acontecendo e falando, caramba, a Agência de Redes para a Juventude, a gente tem que olhar o tempo presente do que a gente vive e pensar de que formas a gente insere o jovem sendo um ator social ativo. Cidadão. Um cidadão. E não só um jovem que vai ali para aprender, mas que vai para ensinar também. Então, o festival ele surge muito numa troca de que o jovem que está ali dentro da favela, da comunidade, do morro ou do bairro popular, ele tem muito que ensinar para a cidade. Perfeito. Ele tem muito... Porque a gente sempre vê, foi o que eu falei no início do programa, a gente sempre vê assim, vamos lá fazer um trabalho social, vamos levar para eles alguma coisa. A gente tem, né, uma riqueza aqui que a gente precisa levar para eles, como se eles não tivessem riqueza alguma para trazer para a gente. Exatamente. Como os políticos, como os governantes, como os gestores de uma cidade, eles precisam estar em contato direto. Porque a representatividade para a gente não é só a pessoa que vai ali e faz, mas é o que realmente compreende os fatos, né, os problemas que vive aquela comunidade. Então, os
jovem participando disso, ele ser um cidadão ativo, é o principal foco da gente, é tratar ele como um protagonista e não só para uma autoestima, mas para realmente a cidade aprender com esses jovens e pensar o que é representatividade, o que é realmente pensar nas soluções de juventude. Então, perfeito. Muito nesse Carol, caminho. como é que você conheceu o projeto? Então, eles estavam fazendo a primeira fase, né, que eram as primeiras 40 casas em dezembro, e aí um jovem que é da Vila Kennedy Júnior me convidou para ser anfitriã, que era abrir minha casa e receber meus amigos, os jovens, o pessoal que eu conhecia da igreja para promover esse debate. E aí eu abri minha casa, eles fizeram o debate, né, que foi 30 de novembro de 2017, e aí, a partir disso, eu fui convidada para ser voluntária, relatoriando os outros encontros. E depois de um tempo, eles me chamaram para ser jovem líder da Vila Kennedy. Olha que bacana. E aí, atualmente, eu tô trabalhando. É uma responsabilidade, né? Incrível. Sim. Jovem líder ali da comunidade. Como é que foi esse processo de escolha dos jovens, de escolha das casas e principalmente de preparo, né? Porque tem que existir um preparo para que essas reuniões ocorressem e trouxessem bons frutos. Então, a gente começou mapeando os territórios que a gente queria atuar, né, os bairros, as comunidades que a gente queria atuar, e a gente foi atrás de referências de jovens que já tinham alguma ação social dentro do seu território, mesmo que fosse ali uma potência de liderança. Ele não é um líder ainda, mas ele é um potente líder, uma potente líder. Então a gente recebeu indicações de instituições locais, de ONG, de escola, e aí a gente fez um processo seletivo para escolher 13 jovens. Então a gente escolheu 13 líderes. Líderes, um em cada comunidade. Um em cada então comunidade. Foram 13 comunidades. Foram 13 comunidades, assim, por região. Por exemplo, Santa Cruz, a gente tinha 2 líderes, porque Santa Cruz é grande. A Pavuna, então a gente olhava também as características. Santa Cruz e Pavuna, por exemplo, eram 2 territórios que a gente queria estar fortemente, porque são territórios com IDH menor, o índice de violência maior. Então a gente também mapeia os territórios a partir disso. Escolhemos os 13 líderes, eles participaram de um processo seletivo e aí eles entraram numa imersão de formação com a gente. Formação de direito à cidade, formação de mobilidade urbana, formação de convocar outros jovens, então, de mobilização. Como é que a gente mobiliza os diferentes, né? A gente trabalhar com representatividade, democracia, falar de política é falar com os diferentes. A gente não era causa, não era, a gente vai debater sobre gênero. A gente vai debater sobre gênero, a gente vai debater sobre segurança, a gente vai debater sobre educação. Então, o nosso público ele tinha que ser diferente. Então, mobilizar os evangélicos, mobilizar os funkeiros. Então, eles entraram numa imersão de formação com a gente para pensar assim, a Carol vai abrir a casa dela, mas a Carol precisa pensar dentro da rede dela, dos amigos dela, pessoas diferentes. Sim. Às vezes a Verusca não conhecia a Carol, então assim, eles tinham essa formação. Formação com a gente, formação com outras instituições, eu dava formação, Faustine, mas a gente convidou a Casa Fluminense, que é uma instituição que trabalha com políticas públicas e com jovens. A gente chamou uma rede de voluntariados, que é o Atados, então eles tinham formações com outras instituições também. Cada 13 desses escolheram de 3 a 4 casas jovens. A gente batia na tecla que tinha que ser jovem abrindo casa para conversar com jovem. Então, assim, se tem que dialogar com a mãe, com a avó, com o pai, então a gente também fazia essa... Teve a mãe, a avó? Teve, foi lindo. Ai, porque, assim, o anfitrião era o jovem, só que mobilizava a casa, né? A gente entrava na casa das pessoas para conversar sobre política, aí tinha comida, tinha um som tocando, aí tinha a avó preocupada de botar a cortina nova no banheiro, porque ia receber muita gente. Então, assim, aconteceu, eles escolhiam, a gente mapeava, então, assim, não era uma convocação, a Carol tem que chamar
30 amigos dela. A gente pensava que 30 pessoas eram essas, que 30 jovens eram esses. Se tinham mães, se tinham mães adolescentes grávidas, se tinha um menino que estava fora da escola. A gente não queria conversar só com o jovem militante, ativista. Sim, sim. A gente queria... Isso que é interessante, né? Porque é replicar, é multiplicar, na verdade. E tornar, sabe, assim, próximo, a política próximo dele. A política, ela é acessível. E fora esses convidados, passou algum jovem assim na porta e entrou? Vocês receberam mais gente do que vocês esperavam? Recebemos, por mais que a gente tivesse esse recorte de convidar, então era um ambiente especial, de afeto, entrando na casa de alguém, conversando, sempre tinha uma atração artística. Na casa da Carol, por exemplo, que eu lembro que foi lindo na casa dela, teve um mágico, um menino de 17 anos, que antes de começar o encontro ele ficava fazendo mágica, e aí depois a gente incorpora aquilo. Então, assim, o mais interessante que a gente conseguiu conquistar no festival é que tinha uma metodologia igual. Então, assim, a gente tinha em todas as 80 casas que a gente fez os encontros, tinha uma metodologia do encontro, tinha um momento que era um momento afetivo. Quer dizer, foi uma coisa pensada, planejada, com objetivos, tinha foco. Tinha foco. Quantos jovens envolvidos ao todo? 1.600 jovens. 1.600 jovens de 40 comunidades, perfeito. 80 casas, casas na rua mais perigosa da Rocinha, casas no Chapadão, na Pavuna. Então, assim, a gente estava dentro do Rio de Janeiro. A gente estava debatendo, a gente estava conversando com os jovens sobre política, sobre futuro, sobre desejo, sobre sonho, sobre comportamento, dentro da casa deles, dentro da comunidade deles, com eles lá, eles se olhando, eles se vendo em outro lugar, eles se vendo como, caramba, tem um projeto que quer ouvir a minha opinião sobre o que eu acho, sobre o que eu acredito, sobre o que eu quero do meu futuro. A gente teve como resultado, por exemplo, muito forte a educação e a segurança de gênero, então muito bacana, que a gente às vezes pensa assim, o jovem da favela não é antenado e não sei o que, você dá um dispositivo, um estímulo, você vê as coisas surgindo. Que legal. Eu li até no material que você mandou, uma menina disse que ela teve que escolher entre ser assediada ou ser roubada, assaltada. E ela escolheu pelo assédio por causa do lugar, né? Ela ou ia por um lugar que ela sabia que ela ia ser assediada, ou ia por um lugar que ela sabia que ela ia ser assaltada. E aí ela acabou optando pelo assédio, que é uma coisa horrível também. Então, assim, imagina... Você ter isso, ter só duas possibilidades de passar de trânsito, de mobilidade social e poder discutir isso. Então, não é só uma questão de um assunto, são vários assuntos ali que permeiam a vida desses jovens. Lá na tua casa, quais foram as principais discussões, Carol? A Vila Kennedy tem vivido um momento muito sensível, né? E ela estava tomada por barricadas e tudo mais, então isso estava atrapalhando a mobilidade da juventude dentro da favela. A gente não conseguia andar dentro da favela inteira porque estava tomada de barricadas, então isso atrapalhava a nossa mobilidade. E também foi falado muito sobre cultura, que a galera via que tinha, assim, oportunidade de trabalho e tudo mais, mas faltava espaço cultural, porque a gente tem um teatro, né, lá, mas é um teatro que não funciona, e essas foram as coisas que mais foram... Mais palpitantes. Não só na minha casa, mas também porque eu fui líder em 4 casas. Então, nas 4 casas que eu mediei, esses foram os temas mais... debatidos. E a violência, não só assim, a violência dentro da comunidade, mas também a violência contra a mulher, né? De assédio, de não conseguir andar na rua. E assim, as pessoas perguntavam, mas você sente... Eu perguntei, inclusive, para uma jovem, se ela se sentia insegura no lugar onde ela mora, que é uma favela, né? Que é uma das favelas mais... que já foi uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, que é a Metral. E ela disse que ela não se sente insegura na Metral, mas quando ela sai, se ela pega um ônibus para vir para o centro, ou Madureira, ou qualquer outro lugar, ela se sente segura fora. Então, tipo, a favela não é um lugar perigoso para ela, mas fora da favela, no transporte público e
tudo mais. A gente sai de coisinha fofa da mamãe, que todo mundo para apertar a bochecha, e um dia acontece que a gente está passando na rua e a gente é assediada, e você fica na primeira vez, não sei se você lembra, a primeira vez que aconteceu isso com você, você fica sem saber o que está acontecendo. Na hora você não consegue atinar porque é a primeira vez. Então é realmente um assunto que a gente tem que debater muito e tem que falar muito. Eles também sugeriram como resolver esses problemas. Como é que foi esse processo? Quais os frutos desse processo? Então, a gente tinha uma pergunta disparadora, né? No início do encontro, a gente perguntava que prefeito, se você acha que daqui a 20 anos a gente pode ter um prefeito ou uma prefeita vindo da periferia, ocupando né, esse espaço. A gente pegava os pontos positivos e os pontos negativos disso. Então, eles disparavam. Eu acho que vai ter preconceito, eu acho que não vai ter formação, eu acho que não vai... Num segundo momento, aí a gente criou um case com todas essas palavras, esses sentimentos, essas sensações. Num segundo momento do encontro, a gente colocava um corpo no chão e com educação, lazer, não sei o quê, e eles votavam no que mais afetava a vida deles. Então, assim, o que mais me afeta é a educação, porque a escola é precária, porque não tem todos os professores, porque não sei o quê. O meu é a saúde, porque o trabalho do SUS, às vezes nem é comigo, mas a minha avó não consegue marcar, não sei o quê, a minha mãe, o parto. Então, assim, mães, por exemplo, jovens, falavam muito da questão da saúde. O jovem falava muito da questão da educação, do lazer, da cultura. Então, eles votavam. Depois a gente voltava para a agência com todo esse material, olhava aquilo e pensava assim, a próxima fase do festival, a gente vai pontuar os 3 mais votados em todas as 40 casas iniciais, porque a gente fez em 2 momentos. 40 casas, pega tudo isso, sistematiza, olha aquilo e faz mais 40 já pensando em desdobramento. Nas mesmas casas? Outras casas com outros jovens. Então... 800 jovens falaram isso, agora esses 800 vão pensar como solucionar esses problemas. Entendi. Então foram 2 fases. Dinâmicas diferentes. Isso, com um processo metodológico muito parecido. Nas mesmas comunidades? Nas mesmas comunidades. E aí o que mais foi pontuado foi a educação e a segurança, no sentido do que afetava. E a segurança de gênero, isso apareceu muito. Um índice muito alto de mulheres nos encontros, muito equilibrado, mas 70% mulheres. Então, como isso afeta a vida? E inclusive falava assim, quando eu estou no centro, na Zona Sul, eu sinto menos medo do que quando eu estou no transporte na Avenida Brasil e indo, eu me sinto mais assediada no trem, no metrô, enfim. Por falta de campanhas que falem mais sobre isso na Zona Oeste, na Zona Norte, por exemplo. Então, assim, pegamos essas coisas e eles pensaram, o que pode ser feito, então, para melhorar, né, ou para começar a reduzir os problemas da educação e o problema de segurança de gênero. E aí vieram ideias de mais campanhas, inclusive na mídia, inclusive a falar mais sobre isso, porque uma coisa que apareceu muito é quando se fala de segurança dos territórios periféricos, populares, se fala muito do tiro, do combate à arma, da invasão, de não sei o quê, e se fala pouco da vida cotidiana ali, que se passa um monte... A violência, o jovem está fora da escola, é uma questão de violência, é uma questão de segurança, o sistema de saúde, tudo isso é incorporado. E às vezes a gente ignora isso e fica mais no sentido da segurança da arma ou da droga. Então surgiram muitas ideias pensando esse tipo de solução e o mais interessante é eles participando dessa solução. Em nenhum momento era assim, eu acho que a Verusca vem depois aqui com uma malinha de soluções e soluciona. Não, a gente participando disso, a gente sendo também uma pessoa, um jovem que possa fazer pela minha... Quero que você pense, para você me dizer quais foram as soluções assim mais inquietantes para você, mas antes eu quero saber da Carol. Como é que você se sentiu participando disso tudo? Como é que era a Carol antes e a Carol depois desse projeto?
É uma coisa que eu sempre falo lá na agência, né, que a agência foi o Festival Todo Jovem é Rio, né, na verdade, porque foi a primeira coisa que entrou na minha vida. Foi um divisor de águas, porque antes eu fazia o meu projeto social lá com as crianças e tudo mais, mas realmente o que a Verusca falou, eu enxergava que, tipo assim, o governo estava longe de mim e eu tinha que fazer ali só pela minha comunidade e eu estava dando algum tipo de assistência para as crianças. E, na verdade, não. Mas ter que fazer o que eles fizeram, que era conscientizar o jovem do que ele tem que fazer, de que ele pode ser um protagonista da mudança, né? Porque eu pensava que eu só vou fazer a mudança ou protestando no Facebook ou votando. Mas não. E aí eles vieram dando um incentivo de que a gente pode dar soluções e assim eles dividiam os jovens em grupo em uma das dinâmicas e eles não intervinham em momento nenhum dando a sua resposta. Ideia. Isso, eles não davam ideias, eles só nos davam maneiras de pensar, perguntas, eles incentivavam a gente a pensar, então o jovem mesmo tirava a ideia da cabeça dele, tipo, era uma coisa que eu não imaginava, nunca me imaginei conversando sobre política, debatendo sobre política e conversando também com diferentes, porque quando eu fui convidada para abrir minha casa, eu convidei meus amigos que eu já tinha o costume de discutir, meus amigos que eram mais ativistas e tudo mais, os meus amigos que têm mais costume em leitura, que estão nas universidades. Mas aí, quando o líder que estava comigo, né, pediu para eu convidar as pessoas, ele convidou pessoas totalmente aleatórias e inicialmente eu pensei assim, o que essas pessoas estão fazendo aqui na minha casa? Um monte de gente do futebol, do teatro, pessoas que, tipo, eu não daria nada por elas, imaginava que elas não entendessem nada sobre cultura. Nem se interessassem. E nem se interessassem, tanto que eu não convidei elas. E o Júnior foi convidando as pessoas assim da rua. E aí eu pude perceber que política não era nada daquilo que eu imaginava, que vivia no mundo das ideias, que era uma coisa assim para pessoas cultas e bem formadas. E eles conseguiram desenvolver um debate e aquele debate marcou a minha vida. E desde aquele dia eu falei, eu quero participar do projeto. Tanto que eu entrei como voluntária, sem ganhar nada, e eu fui em encontros na Rocinha e cada favela que a gente vai, cada favela que eu fui também, eu pude perceber que as favelas não são iguais. Uma favela é diferente da outra. Na Pavuna, eles pedem por uma coisa, na Rocinha é outra, na Vila Kennedy, no Cesarão e Santa Cruz, é totalmente diferente. Então, isso também abriu o meu leque de informações sobre o Rio de Janeiro, sobre o mundo. Sobre o mundo. Você sentiu... Eu acho que o que você está falando aqui pra gente, você me corrige se eu estiver errada, sim, mas eu acho que você está dizendo assim, que antes você se sentia impotente e que agora você vê a sua potência, o seu poder. De como você pode mudar as coisas e como isso te enriqueceu como pessoa, conhecendo outras pessoas, né? Até derrubar uma barreira. Eu sempre falo isso, a gente sempre tem preconceito, por mais que a gente não se dê conta disso, preconceito é uma coisa que faz parte, eu acho que, sei lá, do ser humano, não sei. Mas você tinha um certo preconceito, fulano é do futebol, não pensa muito assim, quer dizer, derrubou um monte de preconceitos dentro de você, te fez conhecer gente, te fez sentir mais segura no sentido de te fazer sentir com mais poder. E te fez conhecer mais a vida, né? Os problemas das outras pessoas. Gente, que lindo, eu tô toda arrepiada com esse projeto. Esse projeto tem que continuar, tem que ir para todas as comunidades, tem que ir para outros estados. Muito bacana mesmo. Me fala, Verusca, eu quero saber mais. Hoje o tempo é curto para falar de uma coisa tão importante. Resultados aí das ideias, o que mais te surpreendeu, o que foi mais inquietante para você? Eu acho que um resultado do festival é que a gente tem 1.600 jovens conectados no momento que eu fico até emocionada de falar, porque a gente vive um momento no Rio que é um momento muito tenso, né, em todos os sentidos. A gente, infelizmente, teve representantes que nos trouxeram para um momento difícil no Rio, em todos os segmentos, e quando a gente consegue mobilizar em poucos meses, 1.600 jovens, e que a gente torna essa potência, nesse poder que você está falando, isso para a gente é o nosso principal resultado. A gente tem 1.600 jovens conectados, que são jovens que pensam assim, eu sou uma pessoa que vive no Rio de Janeiro, eu sou um jovem que eu posso mudar
junto com outras estruturas, comportamento da minha comunidade, o comportamento que eu digo do desenvolvimento do meu território, do meu desenvolvimento. Então, assim, isso para a gente é muito poderoso, que a gente conseguiu fazer com 13 líderes em 80 casas, mobilizando 1.600 jovens. Isso para a gente é um recorte que a gente fica, isso tem que ser feito em outros lugares, por outras instituições, com conexão com a agência. Resultados práticos, a gente começou agora um ciclo que a gente pegou a educação e a segurança de gênero como resultado do festival, e agora a gente está com 75 jovens pensando soluções para esses 2 segmentos dentro dos territórios Santa Cruz, Pavuna e Batã, Realengo ali. Então a gente tem 2 núcleos na Zona Oeste e 1 núcleo na Zona Norte, e eles vão pensar soluções práticas. Então, assim, o que na educação, já que a principal coisa que apareceu na educação foi falta de engajamento do jovem com o ensino médio, e do ensino médio com o jovem também, e a questão da segurança para gênero. Eles vão pensar soluções, como que a gente faz jovens que estão fora da escola voltar para a escola. Então, a gente vive no Rio de Janeiro, a gente teve a gente tem uma pesquisa de 2014 que 200 mil jovens estavam fora da escola. Acabou de sair. É um número muito alto. É um número muito alto. É um absurdo a gente saber disso e a gente não mobilizar forças para poder mudar esse quadro. A gente está falando de desigualdade, a gente está falando de acesso, a gente está falando de desenvolvimento humano, a gente está falando de muita coisa quando a gente fala que 200 mil jovens estão fora do ensino médio. Então, o jovem ele vai pensar soluções de como ele pode ser um grupo ativo de fazer eles voltarem para a escola, porque isso apareceu muito no festival. E o outro recorte é a gente conseguir fazer uma periferia do Rio de Janeiro não ter mais o índice de assédio de mulheres. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês voltem para me falar dessas soluções. Claro. Para me falar, primeiro, assim, acho que primeiro que a gente já pode gravar, falar dessas soluções e depois falar do resultado da aplicação dessas soluções. Eu quero muito parabenizar vocês por esse projeto, por essa ideia. Tem muita fé. Dá uma esperança, né? Dá muita esperança. Poxa, que legal. Parabéns, sucesso no trabalho. O nosso programa fica por aqui. Segunda que vem tem muito mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá! Ela perambula pelo mercado de sonhos. As vendedoras estenderam os sonhos sobre grandes panos no chão. Chega ao mercado o avô de Joana, muito triste porque faz muito tempo que não sonha. Joana o leva pela mão e o ajuda a escolher sonhos. Sonhos de marzipan ou algodão. Asas para voar dormindo. Vão-se embora os dois, tão carregados de sonhos que não haverá bastante noite.